Vamos ouvir o Lindbergh Farias. Vamos lá. Gente, saindo do Supremo agora, eu, na verdade, nunca vi um voto vergonhoso como esse. A culpa é do mordomo. A culpa é do ajudante de ordens. Não é de quem dá as ordens. Deixa eu te falar outra coisa. Esse ministro Fux, no 8 de janeiro, ele condenou 400 pessoas. Disse que era organização criminosa. Veja, os peixinhos participaram de organização criminosa. Naquele momento, em nenhuma circunstância, ele questionou e pediu nulidade, dizendo que o Supremo não era o foro apropriado. Não fez isso. Então veja a loucura. Hoje, o mordomo aqui foi condenado e Bolsonaro não sabia de nada. Vocês tentam entender isso? Sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Se o tenente-coronel Mário Cid, que era ajudante de ordens, foi condenado, era o quê? Era um golpe surpresa que eles estavam fazendo? O Bolsonaro ia ser surpreendido? Gente, é impressionante. Eu quero chamar a atenção de outra coisa. O voto teve pitadas de provocação. No momento que o Supremo Tribunal Federal está sendo atacado, tem ministro sendo sancionado por um governo norte-americano por um discurso de extrema-direita. Então, é um voto que demoniza o Supremo Tribunal Federal. Agora, veja bem, amanhã é Carmen Lúcia, depois é o Zanin. Amanhã, com certeza, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino vão pedir a partes para desmontar esse voto do ministro Fux. Então, um dia de amanhã, pessoal, vai ser um dia, eu não perco por nada, nós vamos estar aqui acompanhando. Nós temos certeza que vai ser 4-1 e na sexta-feira vai ter dosimetria. O Bolsonaro vai ser condenado, pessoal, a mais de 30 anos. Então, veja, o importante em todo esse julgamento, no voto do Moraes e do Flávio Dino, o voto do Moraes teve 40 minutos da Operação Punhal Verde e Amarelo. O plano, em detalhes, sendo contado pelo ministro Alexandre de Moraes, para assassinar Lula, para assassinar Alckmin, para assassinar o próprio ministro Alexandre de Moraes. Agora, escutar tudo que a gente escutou hoje aqui é impressionante, né? E é o mesmo ministro. Veja, ele também no recebimento da denúncia há pouco tempo agora, dessa denúncia contra o Bolsonaro. Ele não questionou que o Supremo não seria o foro apropriado, então ele muda de voto. E, na verdade, por ele é isso. Foram os peixinhos e o mordomo. Livrou a cara de Jair Bolsonaro e dos tubarões. Essa é a fala do Lindbergh Farias, e antes de passar para o Adriano, eu vou botar aqui, Adriano, também, como que o Jornal Nacional noticiou isso hoje, tá? É importante a gente ver a grande mídia, como que a grande mídia se posicionou sobre isso, então nós vamos ver aqui a abertura, essa parte do jornal. Em seguida, o ministro passou a analisar as questões processuais levantadas pela defesa dos réus e, na maioria dos votos, se posicionou de forma contrária aos entendimentos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que ontem rejeitaram todos os pedidos. Fux manifestou posição distinta da que proferiu ao votar para condenar 400 réus envolvidos nos atos de violência do 8 de janeiro de 2023, quando concordou com a competência do Supremo Tribunal Federal. Hoje, ele manteve a posição já adotada no recebimento da denúncia e afirmou que o STF não é o tribunal adequado para o julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Disse que a tarefa caberia à primeira instância, seguindo o entendimento que existia na época dos crimes de que pessoas sem foro deveriam ser julgadas por instâncias inferiores. Adriano, o Jornal Nacional deixa bem claro que o Fux se contradisse, né? Bom, vamos lá. Primeiro vamos comentar o Lindbergh. Isso. O que o Lindbergh quis dizer? Amanhã, quando a Carmen Lúcia se posicionar, e vai bem estruturada, desmontando o voto do Fux, quem vai pedir a parte? Alexandre, Flávio Dino, todo mundo vai pedir a parte. E vai ser o festival de críticas, desmonte, vai ser, como disse o Lindbergh, um dia histórico, porque tudo que foi dito hoje vai ser comentado amanhã.
Não sei no voto do Zanin, acho que vai ser um pouco mais conservador, uma coisa mais institucional, tal, mas no voto da Carmen Lúcia vai haver esse diálogo. E o Brasil vai testemunhar, vai ver como é que é isso aí. Então, amanhã realmente vai voltar a ter uma aula de história do Brasil e tudo isso vai ser desmontado. A segunda coisa é o Jornal Nacional. Voltemos. Quem pôs o Lula na cadeia? Lá na primeira instância, a Lava Jato. Com apoio de quem? Do Jornal Nacional. Com o patrocínio do Jornal Nacional. Com o patrocínio da Globo. Foi para as outras instâncias, Jornal Nacional, Globo, Moro, todo dia dando entrevista, bereré. O que aconteceu era a posição. Aí o Lula tinha que sair da cadeia. O Brasil não aguentava mais. A TV Globo vai lá, tira o Lula da cadeia. Quer dizer, quem tira o Lula da cadeia é o povo brasileiro, o MST e tal. Mas a burguesia tira o Lula da cadeia e o William Bonner, na pergunta de abertura do Lula na campanha, fala: o senhor está perdoado, o senhor está resolvido. Quer dizer, a Globo falou: o senhor pode ser candidato. Ou melhor, o senhor volte como candidato, que nós o apoiaremos. Isso que traduziu o Jornal Nacional hoje. Então, tudo que for dito amanhã, vai haver uma edição do Jornal Nacional e outros veículos desmontando a fala do ministro Fux. Esse é o enfrentamento. Agora, tem uma componente nova. Qual é a componente nova? É o governo americano, a embaixada americana. Esse componente é preocupante, porque esse voto deve já estar em inglês lá nos Estados Unidos, deve estar sendo traduzido, vertido, no caso, né? Deve estar sendo feita a versão para o inglês online para que o governo americano amanhã de manhã já se posicione. Então, Adriano, rapidinho, o Fux votou pela condenação do general Braga Neto, tá? Votou pela condenação pelo crime de abolição do Estado de Direito com absolvição em todos os demais crimes. Condenou, então, o Braga Neto por abolição do Estado de Direito, assim como já havia condenado também o Mauro Cid. Livrou o Bolsonaro, mas o Braga Neto, ele pediu a condenação. Vai lá, Adriano. Por causa da linha de defesa do advogado Braga Neto se descolando total da versão oficial do bolsonarismo. Por isso que Braga Neto também foi pedida a condenação dele. Todo mundo que se descolou da versão oficial, que falou: olha, esses caras é que comandaram, eles que fizeram, isso aí já é uma sintonia total. Né? Então vai haver esse divisor de águas. Divisor de águas. Agora, do ponto de vista político, analisando não como uma pessoa técnica e tal, o que vai acontecer, professor? Para eles vai piorar a situação. Vai piorar porque haveria leitura, dosimetria da pena e tal, e agora, com toda essa confusão, aumenta a mobilização. Lógico, os nossos parlamentares, sem generalizar, você vê quem que vai do PT lá? Lidberg. Maria do Rosário estava lá também. Maria do Rosário estava lá também. Maria do Rosário, o senador de Minas Gerais e o Ivan Valente. Cadê essa representação parlamentar? Exatamente. Cadê as redes? Que fragilidade do nosso campo em educar o povo, traduzir para o povo, chamar o povo. É o julgamento da história. Então, nós temos que sempre ter atento, um olho no gato, outro na sardinha. Que o Supremo está fazendo seu papel, sua lição de casa, o governo, da sua forma, está atuando. Imagine a nossa representação política, que devia estar se... Eu fiquei a manhã toda aqui acompanhando a chegada. Quantos parlamentares chegaram? Quantos se posicionaram? Muito poucos. Isso é muito ruim. Mas, do ponto de vista da política geral, o julgamento vai ser o assunto da política da semana e vai complicar mais ainda a situação para ele. Mesmo porque pode haver novas sanções a partir de amanhã.
Agora, algumas questões assim que são importantes a gente pensar, a gente imaginar, né? A primeira delas é como que vai ser a noite de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Companhia Limitada. Eles não devem estar nem um pouco confortáveis, devem estar extremamente incomodados e irritados. No meio disso tudo, como que a extrema-direita está procedendo e qual é a esperança da extrema-direita? E para isso, eu vou colocar aqui, Adriano, a postagem do Flávio Bolsonaro. Olha a que ponto essa gente chega. Está aqui a postagem do Flávio Bolsonaro. Ele diz: os dois coleguinhas que apresentarão o trabalho após a aula de Fux terão que refazer seus votos para não ficar tão feio. Acho que é mais fácil fazer assim, acompanhe o relator, porque jamais conseguirão embasar algo tão brilhantemente ponto a ponto da infantil acusação de Paulo Gonet, o PGR mais vergonhoso da história. Fux honra a toga. Seu comentário sobre essas duas questões, Adriano. Como que devem estar se sentindo Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, Zanin e tudo mais, e essa esperança da extrema-direita na postagem de Flávio Bolsonaro, meu caro. Não, esses caras, eles não param de produzir provas contra eles mesmos. No processo de julgamento, você não tem que falar nada. Nada. Porque o Alexandre de Moraes, essa postagem, amanhã ele transforma em denúncia. Uhum. Ele incorpora o processo. Né? Todo o tumulto que eles fizerem contra eles. Pode ter essa coisa estridente, superlativa, amanhã está nos autos do processo. Eles são muito burros, ou eles têm uma certeza de uma impunidade tão grande, só falta o Bananinha e o Neto do Figueiredo gravarem coisas para mandar para o Supremo. Né? Então, desde o início, o que o Bananinha falava? Basta um jipe, um cabo e um soldado que eu fecho aquele negócio, aquele tribunal. Eles são os imbecis. São os imbecis. Eles não têm a mínima parcimônia, a mínima capacidade política de fazer um diálogo. Vai para o achincalhe, vai para a extrema-direita, vai para essa coisa. Isso é péssimo para ele. Só conta, a gente tem que comemorar quando eles escrevem esse besteirol. É só produzindo provas contra eles. Eles não param, lógico, tem razão. Alexandre de Moraes, toda a assessoria, porque o Supremo, as pessoas pensam que é só o ministro. Aquilo tem uma assessoria fantástica, de toda a natureza. Eles vão trabalhar a madrugada inteirinha, e amanhã o que vai haver? Uma espécie de direito de resposta. A Carmen Lúcia vai começar e falar: ministro Alexandre, o que o senhor acha disso? Ministro Flávio Dino, o que o senhor acha disso? E Vai ser ripa na maravilhoso. tulipa. Vai ser Eles vão maravilhoso. apanhar que nem criança amanhã. Vão apanhar que nem criança. Mas, de qualquer forma, ele construiu o que ele queria, eu acho. Né? Ele cumpriu o papel dele de algum acordo que lhe foi proposto. Claro que eu não posso ser liviano de afirmar isso. Não, conjecturando aqui apenas dentro daquilo que a gente tem o direito de desconfiar, duvidar e imaginar e pensar o que pode ter acontecido.